mestre, qual seria a aplicação na performance de inibidores de fosfodiesterase tipo 3? Exemplo, cilostazol. Então tá bom. Vamos começar com vasodilatador em geral. Tá? Por que vasodilatador em geral? Porque existe uma série de aplicações para vasodilatadores. Né? E existem substâncias ainda que fazem com que a ação do vasodilatador se prolongue. Existem vasodilatadores que são de ação curta, existem vasodilatadores que são de ação longa, existem vasodilatadores que são utilizados na performance esportiva há muitos anos. Inclusive começaram a ser usados não com o propósito de fazer vasodilatação, mas com outros propósitos, como por exemplo, aumentar a liberação de GH. E existem os vasodilatadores que começaram a ser utilizados no exercício por conta de melhora de pressão arterial pulmonar. Então, esse papo é um papo bom, vou tentar resumir aí uns 20 minutinhos para ficar uma coisa concisa. Começando de vasodilatador, a gente começa com arginina. Pessoal, a arginina acho que foi a primeira proteína, utilizada com o propósito de fazer vasodilatação, que na verdade não foi bem esse o propósito. A gente tinha compostos de arginina que eram utilizados para a gente aumentar a nossa produção de GH endógena. Só que a dose de arginina que você precisa para isso é razoavelmente alta. A gente está falando 3 gramas, 4 gramas. E eu vou confessar para vocês, a arginina é uma coisa que eu gosto muito. Há anos eu uso arginina. E a arginina, ela tem diversas formas de se apresentar. Tem a arginina, os isômeros de arginina, LD. Você tem a arginina alfa-cetoglutarato, a famosa arginina AKG, que apareceu aí na década de 90. Depois veio L-arginina nitrato, com o objetivo de uma potência vasodilatadora maior. E hoje a gente tem essas formas de arginina para utilizar com o objetivo de melhorar a nossa performance atlética. Sobre a ação vasodilatadora da arginina. Aparentemente, pessoal, o que a gente tem na literatura? Ela pode compor, né, um efeito positivo para a performance. Por quê? Porque uma das coisas que a arginina faz é aumentar a produção de nitróxido na parede dos vasos sanguíneos. Isso quer dizer o quê? Que existe uma vasodilatação e, portanto, existe uma melhora do fluxo sanguíneo. E por que a melhora do fluxo sanguíneo ela ajuda no desempenho físico? Por quê? Dessa forma, você tem uma maior entrega de oxigênio e de nutrientes para o teu músculo funcionar. Simples assim, complicado assim. O que é interessante? O interessante é que quando você usa recursos que têm algum tipo de efeito em relação ao efeito vasoativo, você diminui a resistência vascular periférica. Então você está fazendo uma coisa que é boa para a sua saúde e que, portanto, vai ser bom para o seu desempenho. Guardem uma coisa que eu vou falar para vocês. Não dá para dissociar saúde de desempenho. Tá? Pode lembrar, se você já teve uma dor de barriga e teve diarreia 2 dias seguidos, tua musculatura veio. Se você teve um resfriado e ficou doente 2, 3 dias, você também. Tá? Isso porque músculo não gosta de inflamação. Seja essa inflamação de baixa monta sistêmica, seja essa inflamação de alta monta patológica por conta de um agressor, seja um vírus ou uma bactéria. Então a pior coisa que tem para músculo é doença. E vocês têm que lembrar que síndrome metabólica é doença. Eu vejo que vocês perguntam muito sobre drogas. SARMs, esteroides. Quando você tem uma ação dessas drogas que seja contra a sua função normal do organismo e principalmente que piore a sua relação inflamatória e principalmente a reação inflamatória sistêmica, né, você está detonando com a sua capacidade de melhora. E isso acontece simplesmente porque uma das coisas que é responsável por essa inflamação de baixa monta são 2 interleucinas, que é o TNF-alfa e a interleucina 6, que o músculo odeia. Né? O músculo ele só gosta de interleucina 6 quando ele produz, porque ele produz para sinalizar a melhora da recuperação muscular. Né? Lembra
Quais são os 5 sinais de inflamação que você tem que lembrar? Dor, rubor, calor, turgor, perda de função, que é o que acontece na academia. Eu treinei braço hoje. Então, eu ainda estou na fase do turgor um pouquinho. Dor eu já senti, calor eu estou sentindo. E perda de função é relativa, né? Eu não conseguiria começar meu treino do zero hoje. Não seria possível. Então, essa perda de função, né, ela tem que ser entendida como uma coisa relativa. Né? Você sair, se você não aguentar, tirar os braços, levantar o cotovelo, levantar o ombro, meu amigo, eu acho que teu treino exagerou. Mas vamos voltar para o vasodilatação. Então você tem essa melhora do que é o recrutamento vascular periférico. Isso funciona para a tua saúde também. Isso também ajuda seu controle da pressão arterial. E veja, essa reação de liberação de nitróxido na parede do vaso, ela acontece de uma forma reflexa ao exercício. O exercício também faz isso. E por que ele faz isso? Para equilibrar um efeito catecolaminérgico. Toda vez que você treina, seu coração acelera. Eu estou aqui a 122 batimentos por minuto. Isso quer dizer o quê? Que eu estou respondendo fisiologicamente ao estímulo da bicicleta, pedalando e falando com vocês. Só que o estímulo catecolaminérgico, quando você produz adrenalina, e essa adrenalina ela faz o seu coração bater mais rápido, chama cronotropismo positivo, e bater mais forte, chama inotropismo positivo, ela também vai provocar vasoconstrição. E aí, o que o teu organismo faz? Ele compensa essa vasoconstrição fazendo liberação de nitróxido na parede, principalmente arterial, para que você tenha uma melhora dessa vascularização periférica e atinja esse equilíbrio. Percebam que tudo que acontece no seu corpo, ele obedece um equilíbrio. Se você tem uma ação que regula para cima uma função, na mesma ação você tem uma que regula para baixo. Para quê? Para sempre você ficar equilibrado, tá? Ah, eu tenho muito hormônio, você vai ter pouco receptor. Ah, caiu o hormônio, seu receptor vai subir. Feedback positivo, feedback negativo. E aí falta falar de uma coisa que é um outro mecanismo de resposta do corpo que chama feed forward. O feed forward, na fisiologia, ele é uma resposta que nem sempre é uma resposta positiva, mas é uma resposta contra uma situação agressora. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está andando na rua e você observa um acidente de carro. E vamos supor que, infelizmente, o sujeito, uma das pessoas envolvidas nesse acidente, ela tem uma laceração grande, ela tem um corte grande. E ela começa a sangrar muito. Se você for avaliar essa pessoa, você vai ver que ela começa a sangrar cada vez mais rápido. E se você colocar a sua mão para medir o pulso dela e for esperar que o pulso está fraco, não, você vai ver o contrário. Você vai ver um pulso bem rápido. O que é isso? A perda de sangue faz com que baixe a pressão sanguínea. Como que o coração responde? Ele aumenta a frequência para poder manter o débito. Lembra equilíbrio? E nessa de querer manter o débito, a pessoa é sanguínea e morre. Por isso, né, espero que nunca aconteça com vocês. Mas se acontecer, de você observar uma pessoa numa situação assim, pegue alguma coisa perto para você também não se expor a risco. Primeiro o socorrista se cuida e faça pressão na ferida. Só de você fazer a pressão na ferida e parar aquele sangramento por pressão, você já está ajudando a salvar a vida dessa pessoa. Não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque você vai interromper esse mecanismo e aí, além de parar a hemorragia, você vai diminuir essa resposta, inclusive dando tempo. Dependendo da monta de sangramento, né? Vamos rezar para que se isso aconteça em um pouco volume de corpo, né? Dê tempo para você fazer a pessoa fazer uma mini coagulação ali e conseguir conter isso daí, só com a capacidade coagulatória dela. Pois bem, isso é o feed forward, né? Quando você tem uma piora do estado porque existe uma leitura incorreta da situação vigente. Vamos voltar de novo para o vasodilatador. Então a arginina é usada assim, né? E o que a arginina faz?
ela potencializa essa liberação de nitróxido na parede do vaso, né? Mas ela também funciona como sinalizador na sua hipófise para melhorar a produção de GH. O GH é produzido na sua hipófise anterior e ele responde a esses pulsos de arginina, né, de uma forma positiva. Você consome arginina, você tem aumento dos pulsos de GH. Então ela está inserida na suplementação esportiva de uma forma muito íntima com a sua velocidade de recuperação. Depois a gente começa a entrar nas substâncias subsidiárias. Então você tem substâncias que, por exemplo, aumentam o tempo de ação da arginina. Porque quando você toma uma arginina, por exemplo, eu tomei 3, 4 gramas. Por mais que tenha sido 3 ou 4 gramas, o que acontece é que ela tem um tempo de ação, farmacodinâmica. E essa farmacodinâmica é limitada para 1 hora, 2 horas de ação. E existem outras proteínas, outros aminoácidos que fazem com que isso seja ampliado. Por exemplo, norvalina. A norvalina ela tende a aumentar essa resposta por até 6 horas. E aí o que você ganha? Você ganha um pré-treino inteligente. Por quê? Ele age tanto na sua capacidade de realizar trabalho, quanto na sua capacidade de se recuperar dele. Por quê? Porque você tem uma resistência vascular periférica diminuída no seu pós-treino, você tem o quê? Melhora da oxigenação e nutrição desse músculo. Aí só falta se acertar na dieta. Aí então, a gente entra nas drogas. O Farani ele fala do cilostazol. O cilostazol é uma medicação que a gente usa para insuficiência venosa periférica. Então, ele melhora um pouquinho a vasodilatação para você ter esse efeito. Existem outras medicações que são utilizadas para insuficiência venosa periférica, por exemplo, pentoxifilina, né? Mas são medicações de segunda ordem, né? São medicações que você não vai basear o seu tratamento inteiramente nelas, né? Porque elas têm uma eficácia limitada. Depois, você tem os outros inibidores de fosfodiesterase. Aí a gente está falando vardenafil, sildenafil, tadalafil, né? Que é importante a gente lembrar que foram drogas que foram pesquisadas para insuficiência cardíaca. Sabe onde você vai achar a gente usando sildenafil? Numa enfermaria de cardiologia ou de cirurgia cardíaca. Você vai ver um paciente que sofreu um transplante, passou por um transplante de coração, ele está lá usando sildenafil a cada 4 horas, a cada 6 horas. Por quê? Porque estes inibidores de fosfodiesterase, eles têm uma característica de diminuir a pressão da artéria pulmonar. O pessoal do treino já sacou isso e falou, pô, se diminui a pressão da artéria pulmonar, pode ser que isso daí ele ajude no desempenho físico. Tanto que qualquer inibidor de fosfodiesterase é considerado doping. Então, se você for para uma prova e tomar um Viagra antes, não adianta você falar que você quer foder depois da prova, isso não vai colar, né? Você vai, sentar, porque é uma substância banida por conta de aumentar a sua capacidade ventilatória, a sua capacidade aeróbica, na realidade, de forma artificial. Você diminui a sua pressão da artéria pulmonar, isso melhora o retorno da pequena circulação, que é a circulação do coração para o pulmão. Isso faz você melhorar o seu débito cardíaco. Por isso que também é usado na cardiologia, né? E é uma droga que é hipopressórica, então ela vai diminuir um pouco sua pressão arterial. Mas não é por isso que você vai sair tomando sildenafil e tadalafila que nem um louco, né? Por quê? Porque tudo tem seu bom, tem seu ruim, tudo tem seu colateral, né? Tem gente, por exemplo, que tem verdadeira intolerância a inibidor de fosfodiesterase e chega no consultório e fala, porque principalmente quando a gente atende o paciente que está com disfunção erétil, que está mal, né? O uso de inibidores de fosfodiesterase, eles são até utilizados para melhorar a resposta mecânica, né? Por mais que a libido do homem esteja bagunçada, por mais que ele não esteja no melhor dele, quando você usa um inibidor de fosfodiesterase, né, a resposta mecânica, então, dele estar com a mulher e tocar e mexer, né, ele acaba tendo uma resposta e aí a cabeça melhora, né, como ele viu que está tendo uma resposta, ele consegue ter uma relação sexual satisfatória.
Mas tem gente que tem verdadeira intolerância a essas drogas. E tem principalmente dores de cabeça fortíssimas, que fazem com que fique insustentável o uso delas em qualquer situação. A tadalafila, diferente do sildenafil, ela tem um tempo de ação prolongado, né? Tem descrição de até 36 horas de ação, né? Tanto que um dos tratamentos que o pessoal da urologia preconiza para disfunção erétil é o uso de tadalafila de baixa dose diariamente, para manter o que é o fluxo sanguíneo das estruturas genitais. Além disso, tem um trabalho do pessoal da Universidade de São Paulo, da endócrino, que traz evidências sobre a melhora da produção de testosterona por conta do uso de inibidores de fosfodiesterase, com uma melhora de até 30%. Bem interessante esse trabalho. É uma das razões de, nem em situações de retirada de esteroide, eu achar que é uma droga de suporte interessante, principalmente se o paciente tem queixa sexual. E aí, depois que a gente consegue proceder à retirada dos esteroides, a última coisa que a gente tira é a tadalafila e fica tudo legal. Mas não se anime, porque isso é um processo que dura pelo menos de 4 a 6 meses. Dependendo do que você tomou, do quanto você tomou e por quanto tempo você tomou. Isso é o trabalho de uma série de pesquisadores, principalmente no caso chamado Hahnemann e Otkova, que quem mandou isso em 2016 foi o professor Bruno, meu amigo, endocrinologista de Brasília, sensacional, e que é uma das peças-chave do tratamento da retirada de esteroide. Você fazer isso de uma forma progressiva, né? Nada muito abrupto, a gente chama de cold turkey, né? Tirar na porrada as coisas. Que é outra coisa que a medicina, a prática médica ensina, né? Tem coisa que, aliás, a maioria das coisas, você não faz uma retirada abrupta, uma retirada intempestiva. E essa, meus amigos, é a história dos vasodilatadores, desde a arginina até os inibidores de fosfodiesterase. Existem outros, tá? Mas, para simplificar e mais perto na história do Farani, a gente fica por aí. História de hoje, conto para vocês, história rápida. Primeira vez que eu li sobre inibidor de fosfodiesterase e desempenho, eu estava na faculdade ainda. E aí, eu estava acho que no 4º ano. De qualquer forma, eu estava passando no ambulatório da URO, né? E na época, era, a explosão do Viagra. Era o que existia. Não existia Cialis, não existia nenhum outro. Era só Viagra. E eu consegui, com muito esforço, com o pessoal propagandista que via participar das reuniões clínicas, fazer visitação para os médicos, um Viagrinha de amostra grátis. Lógico, tinha grana para comprar isso na época, mas tinha grana para comer. Pensa que eu pagava para comer, almoçar todo dia ou jantar no bandejão, R$14,20. E uma refeição no bandejão era tipo R$2,20, né, se eu fosse comer avulso. Era o que eu tinha grana para fazer. Aí, eu peguei, assim, vou testar. Você vê a arte do gênio, né? E fui lá, tomei um Viagra e fui pra academia. Tô fazendo meu bíceps aqui, rosca direta. E homem, né? Eu tô olhando da cintura pra cima. E nisso tinha uma pessoa no banco aqui do lado. Aí essa pessoa virou pra mim e falou assim: nossa, você gosta de treinar, hein? E eu nem me toquei. Falei, gosto. E continuei fazendo meu bíceps aqui, rosca 21. Quando eu fui guardar o peso, eu olhei pra baixo, falei, eita porra! Não dava pra treinar. Simplesmente não dava pra treinar. Né? Tava uma situação assim, pronto pra guerra, e que é extremamente inadequado pra academia. Né? O decoro era impossível de se manter o decoro.
Aí foi esse jeito que querer testar as coisas que eu leio em artigo científico, né, demanda muito critério e muito juízo, né? Eu morri de vergonha dessa pessoa. Eu acho que eu troquei de horário de treino pelo menos uns 3 meses assim, porque real, eu fiquei com vergonha. Cara, tá além do seu controle, né? E aí fica uma coisa artificial, uma coisa esquisita. Aí o que eu fiz depois? Aí eu sentei e fiquei em casa esperando o negócio, a gente voltar à normalidade, né? É muito aluno mesmo de medicina, né? Fica a lição, não testem tudo que vocês leem, tá? Vocês podem passar vergonha por conta disso, ou vocês podem passar apuro, então evitem os apuros, né? Tem coisa que é só engraçado, mas tem coisa que não tem graça nenhuma, tá?